Todos estão preparados? Tiago começa assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, é claro. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nossa! Toda espécie de animais, de aves, de répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, é sempre bom, eu acho que esse texto é um texto que tem que ser pregado na igreja pelo menos 2 vezes no ano. Porque toda escritura, quando ela é pregada, ela tem meio que um prazo de validade prático na vida das pessoas. Já perceberam isso? Não é à toa que Jesus disse que Ele é o pão da vida. E pão, para mim, ele tem 2 qualificações: a sua repetibilidade. A gente come pão, é meio que a comida de toda a mesa. Mas segundo, tem uma característica no pão: é sempre bom. Ninguém vai chegar e vai dizer assim: rapaz, eu não vou comer pão hoje, eu deixei de gostar de pão, porque eu comi a minha vida toda, eu sou um comedor de pão. Aliás, a minha grande luta para manter a forma é o pão, porque eu sou daqueles que tem meio que uma compulsão panificadora dentro de si. Assim, eu consigo, não vou comer, mas se eu pegar um pão à noite, e se ele estiver quente, e se ele estiver com manteiga quente, aí eu como um saco inteiro. Então esse é o problema. Mas quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, é essa coisa de ser algo que precisa estar no nosso cotidiano e que nunca vai ser enjoativo. A palavra do Senhor, ela tem essa capacidade de nos renovar cada dia. E uma dessas temáticas é a questão do uso da palavra, o poder da palavra. É óbvio que língua aqui
Ela é uma representação simbólica de outra coisa, que é a palavra. Não é isso, gente? A língua por si só, ela é um órgão que, em razão de suas articulações, né, dependendo do tipo de língua que a gente fala, se mais gutural, se não, mas a língua é o que meio que nos ajuda a pronunciar corretamente os fonemas. Essa é uma função orgânica da língua, mas a língua, ela é, digamos, o símbolo de comando daquilo que é a coisa mais poderosa na vida, que é a palavra. Observe que Deus, Ele cria o mundo pelo poder de quê? Da palavra. Se você ler Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus diz, faça-se, e foi feito. Ele usou a palavra. Jesus, para expressar o seu poder entre nós, o poder de Deus, diz que Ele é o quê? Ele é a palavra que encarnou-se. Portanto, a palavra, ela tem essa capacidade criadora, mas a própria palavra de Deus também teve uma potencialidade de juízo e destruidora, quando, por exemplo, Ele determinou o dilúvio, quando Ele determinou a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ele determinou em outros momentos da história, atos de juízo. A questão que se põe aqui, e que Tiago lembra a nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto cristãos, enquanto portadores de uma capacidade também criativa ou destrutiva, é por isso que o tema dessa mensagem, as pessoas que eu convidei pelo Facebook, pelo Twitter, que agora talvez estejam nos assistindo, é exatamente isso. Conheça hoje o maior poder do ser humano, para dar vida ou para matar, que é o poder da palavra, é o poder da língua. Só para vocês terem uma ideia, é muito comum pessoas que hoje vivem de maneira completa a sua vida, ela se entende, ela se percebe, ela se vê no espelho, e a sua autoanálise é muitas vezes baseada em uma palavra que foi dita pelo pai ou pela mãe, quando ela tinha 3 anos de idade, tipo, você é uma bruxa, ou você não vai ser nada na vida, e aquilo, dependendo do solo em que aquela faísca pega, se for um solo seco, aquilo se alastra, e aquilo causa efeitos, produz efeitos catastróficos na pessoa que ouviu aquela palavra, mas ao mesmo tempo, aquilo começa a ter um poder de fagulha e de incêndio, e de fazer sofrer as pessoas que estão ao nosso redor. Observe que pessoas traumatizadas por palavras, muitas vezes elas costumam ser rudes, também com as palavras, meio que em uma tentativa de autodefesa, ou de se verem, enfim, há quem diga que quem muito agride, geralmente é uma pessoa doente por ter sido agredida. Eu não quero que isso justifique absolutamente nenhuma das nossas ações. Nós não vivemos na vida cristã pelo princípio da causa e do efeito, nós vivemos pelo princípio da fé. Não importa o que fizeram comigo, o que disseram comigo, se disseram que eu era feio, bonito, gordo, magro, branco, jegue, enfim, elegante, o que quer que seja, não pensem de vocês mesmos nem acima, nem abaixo do que convém, mas de maneira equilibrada, a partir de quê? De que forma, para que eu me meça? Forma de Jesus. Eu não sou, como eu até usei um exemplo meio tosco, mas eu vou relembrar, até para que a gente possa rir do quão tosco ele foi, mas eu disse, olha, não pense que você é a última colherada de uma deliciosa feijoada, a última concha de uma feijoada, mas você também não é o vômito do bêbado que comeu a feijoada. Eu levei aos extremos para que, é como se Deus dissesse, tenha uma visão equilibrada. Então veja bem, mas eu vou falar da língua agora, no seu aspecto ativo, e não em como nós devemos nos comportar diante do poder da palavra que a nós foi passada. Tiago, irmão de Jesus, ele diz o seguinte, ele começa a falar sobre o quão sério é usar a palavra. Por exemplo, eu estou usando a palavra aqui, tá certo? Eu estou usando, eu estou ensinando, eu estou aqui sendo visto por algumas centenas de pessoas, talvez algumas milhares de pessoas, e o fato de eu estar agora com o domínio da palavra, a Bíblia diz que sobre mim há um peso, há um rigor muito grande, que eu estou sendo e serei, não para efeito de salvação,
mas para efeito dos galardões divinos, e até mesmo para essa vida, muito analisado pelo Senhor. Quando ele diz que os mestres não sejam muitos dentre o povo, ele está falando o seguinte: o quão arriscado é o papel de falar. Tem gente que luta para ter o direito de expressar-se, mas poucos medem os efeitos da expressão. Já perceberam isso? Eu quero falar, eu quero ter o direito de falar. O problema não é o direito de falar, o problema é a responsabilidade que o falar traz para mim. Quando eu abro a boca para falar com meu filho, quando eu abro a boca para falar com um amigo, quando eu abro a boca para falar com a minha esposa, ou quando eu abro a boca aqui para ensinar ou passar um pouco da palavra do Senhor. Então o primeiro ponto é que Deus valoriza tanto a palavra, que Ele fala que os mestres, aqueles que ensinam, eles terão um jugo muito maior. Ele está falando, obviamente, do corpo de Cristo. Aí eu fico falando, gente, a questão não é direito de expressão. A televisão, a igreja está aí com a televisão. Tem muito canal de televisão hoje, você liga, sai mudando a igreja. A grande questão hoje no Brasil não é o direito de se expressar, é como Deus está vendo quem, usando a palavra, está se expressando na televisão, e o que aquilo está produzindo de vida genuína ao Brasil, ou o que está produzindo de engano ao Brasil. E eu também estou nesse mesmo ponto, já que nós temos um canal de TV, local, pequenininho, mas aqui tem gente assistindo publicamente. Então há uma responsabilidade. E aí ele diz o seguinte, ele diz que todos nós tropeçamos de várias maneiras. Tiago reconhece que o pecado humano é múltiplo. Eu peco quando eu vejo pornografia, eu peco quando eu uso de atos ilícitos e corruptos na minha vida. Ele fala, ele diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, ele diz no verso 2. Muitas são muitas. Mas ele chega a uma conclusão, que se nós conseguirmos evitar um desses tipos de tropeço, nós estamos prestes a conseguir dominar o resto da nossa existência. Em outra palavra, ele diz o seguinte: se você conseguir dominar a sua fala, a sua língua, o que você diz, o que você reverbera com o seu falar, você possivelmente conseguirá dominar todas as áreas do seu corpo, da sua vida. Olha como isso é grave. Primeiro que os que usam a palavra vão pagar o preço pelo uso da palavra, se for mal usada. Quanto mais uso, e quanto mais proeminência, e quanto mais palco, e quanto mais visibilidade você tiver na sua vida no uso da palavra, mais responsabilidades você vai ter no seu direito de expressão. Mas segundo, ele diz o seguinte, que de todos os tropeços humanos, há um tipo de tropeço, que se eu conseguir, se eu lutar, sabe, se eu conseguir controlar a minha fala, controlar o que eu digo, controlar essa bomba atômica. Aliás, eu não vou chamar de bomba atômica, porque bomba atômica sempre destrói, não é isso? Mas eu vou falar da minha vida, da minha palavra, como urânio enriquecido. O urânio enriquecido é a base, a matéria-prima para bombas atômicas, mas ao mesmo tempo o urânio enriquecido, ele serve para fins medicinais, em uso em tomógrafos, e enfim, o uso da radiação a favor da medicina. A radiação tanto pode destruir uma cidade, como fez com Hiroshima e Nagasaki, como pode servir para fins úteis. Assim é a palavra. Ela é esse urânio enriquecido, que eu preciso entender que se eu controlar o uso dele, eu tenho poder em minhas mãos. Vocês perceberam? É poder nas mãos. E ele começa a fazer algumas comparações. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, quando colocamos freio na boca de cavalo, para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. É incrível mesmo. Você pega, colocou um negocinho, aquele negócio na boca do cavalo, você controla para onde ele vai, e observe que ali é uma coisa muito pequena, controlando um animal grande. Mas ele vai mais longe. Paulo compara a ideia de um navio. Imagina que um navio, um transatlântico, ele tem um lemezinho muito pequeno. Mas é ali, é aquele lemezinho que controla a direção.
Você vê o poder do direcionamento. Eu observo aqui que quando Paulo usa o cavalo e usa o navio, ele está falando de direcionamento. O controle da minha palavra vai ter direta influência no direcionamento abençoador ou maldito na minha vida. A minha palavra significa o meu direcionamento. Uma palavra bem colocada, ela produz vida, ela abre fronteiras, ela abre verdadeiras veredas. Mas uma palavra que não é usada de maneira correta, ela traz rastros de destruição e também tem a capacidade de direcionar a nossa vida em um sentido terrível. Vamos mais à frente. Quando ele fala que, no versículo 5, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como uma grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. As nossas palavras, gente, têm uma tendência. A tendência da nossa palavra não é ser de bênção. A nossa tendência natural nós não somos direcionados ao bem. Eu sei que quando eu falo isso, eu chateio os humanistas, os psicólogos mais humanistas, me perdoem se eu chateio, mas nesse ponto eu acredito mais na teoria freudiana, dessa natureza, desse instinto já de maldade. Freud era judeu, eu acho que de poucas coisas que ele herdou da filosofia judaico-cristã foi essa ideia de um ser humano que não é essencialmente bom. Nós temos uma tendência, ou seja, a minha língua, ela precisa estar sob controle. As minhas palavras têm que estar sob controle, porque se não for sob controle, de vez em quando, eita. É uma brincadeira de mau gosto que eu falo, é um comentário que não vai trazer edificação para ninguém, eu tenho que estar sempre, e principalmente, escutem, os introvertidos ganham um pouco mais nesse sentido, mas os introvertidos, e aí eu vou fazer um comparativo comportamental, os extrovertidos, eles falam publicamente as suas bobagens, e aí, quando ele fala publicamente, muitas vezes as pessoas não levam a sério e tal, é uma brincadeira, não, ele está falando para todo mundo, talvez esteja exagerando, mas o introvertido, talvez ele tenha um poder muito forte, quando no canto da parede, sem expressar para todo mundo, ele chega e diz: tu soubeste? O que nós precisamos entender é o seguinte, repita comigo: as minhas palavras não serão naturalmente boas. Eu tenho que agir de maneira intencional para controlá-las. E é o que Tiago diz, porque a língua, na sua natureza, é um fogo, é um mundo de iniquidade. Ele diz que é um mundo inteiro. Imagina que uma língua humana, uma palavra humana, ela pode trazer dentro de si um mundo de iniquidade, o que eu falo. Pode trazer ali uma questão muito complexa, pode trazer blasfêmias contra Deus, pode trazer, blasfêmias contra o próximo, pode trazer palavras de ingratidão, palavras de divisão, palavras, que semeiam discórdia, palavras que semeiam, completa destruição ao meu redor. E Tiago diz isso com clareza, ele diz: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. E eu não quero falar desse contaminar a pessoa por inteiro apenas no aspecto metafórico. É verdade, agora eu entendo o que Jesus quis dizer, quando diante dos religiosos, que diziam: estão dizendo que não pode comer isso, estão dizendo que não pode fazer aquilo, estão dizendo que não pode comer aquele negócio, estão dizendo que não pode não sei o quê. Aí Jesus disse: olha, o que contamina um homem não é o que entra dentro dele, é o que sai de dentro dele. Porque no final das contas, o que sai de dentro de nós
ele se reflete com muito poder. Na realidade, a palavra é o veículo dos valores que nós cultivamos no nosso coração. Daí vem um ditado: a boca fala do que o coração está cheio. Já ouviram dizer que coisa boa é falar com bebo para saber a verdade? Porque o que é que o ébrio faz? O álcool tira esse controle, esse poder crítico. Uma das coisas que o álcool faz, não chamo isso de benefício ativo, mas de benefício talvez secundário, que nem por isso precisa ser buscado, é a ideia de que as pessoas, quando estão embriagadas, elas perdem todas as suas válvulas de contenção ética e começam a falar verdadeiramente daquilo que está nos seus corações. E Tiago, ele diz: gente, a língua é isso, ela é um conjunto, ela é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. É verdade. Aquilo que eu estou expressando, aquilo ali está contaminando a minha própria existência, aquilo está me afastando do Senhor, aquilo está me afastando das pessoas, aquilo está entristecendo o Espírito Santo, aquilo está me fazendo, lixo, aquilo está me fazendo participante de uma natureza que Deus não quer mais que exista na vida do seu povo. É por isso que Tiago vai mais longe, e ele chega ao excesso de dizer, não ao excesso, mas ao extremo de dizer o seguinte: que ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Palavras que dizemos hoje, pode ter, gente, influências no curso da toda a nossa existência. Pessoas que perdemos, oportunidades que perdemos, amizades que rompemos. Pesquisas indicam que hoje o grande problema de demissão nas grandes empresas não é por questão de competência, é por questão de relacionamentos. Relacionamentos que são quebrados muitas vezes pelo uso indevido de quê? Da palavra. E aí Tiago diz que essas palavras, elas têm um dono, elas têm, uma ignição, elas têm uma razão de ser, elas são incendiadas pelo inferno. Olha que coisa grave, pelo inferno. Todas as vezes que eu uso a língua para amaldiçoar alguém, ou para derrubar alguém, ou para menosprezar alguém, ou para mentir para alguém, escuta, quem está por trás disso é uma instância invisível, mas poderosa, é o próprio inferno, a usar este veículo para que eu possa dar a luz a essa natureza velha que teima em não morrer. É o diabo. Comece a pensar assim a partir de hoje. Todas as vezes que você estiver numa roda falando mal de alguém, todas as vezes que você usar a palavra para amaldiçoar alguém, para, jogar, como o povo diz, jogar praga contra alguém, ou para desejar o mal a alguém, ou para falar mal de alguém, o que quer que seja, saiba, tem alguém trabalhando com você. Parabéns, muito prazer, você acaba de entrar em sociedade com o próprio capiroto. Olha que coisa séria. É sério ou não é, gente? Sim ou não? Você sabe o poder infernal que está por trás de você não vale nada? Você sabe que explosivos, detonadores de destruição existencial estão por trás de palavras como: você não vai ser nada na vida, você não vai encontrar ninguém que te faça feliz,
você vai ser um eterno miserável. Aí a gente vai caminhando para o fim, e ele diz assim: toda espécie de animais, de aves, de répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. E aí ele dá mais um adjetivozinho bom, não é? Ele adjetiva a língua: cheio de veneno mortífero. Aí eu comecei a pensar, gente, a língua não só pode causar danos, mas a língua, por ter esse potencial mortífero, pode matar pessoas que continuam vivas, mas que foram assassinadas pela palavra. Então eu quero dizer para vocês francamente aqui: tenhamos cuidado com tudo que dizemos para os nossos filhos. Meçamos a cada segundo o conteúdo das nossas palavras. Olhemos para essa realidade, sabendo quão abençoadora ou quão devastadora ela pode ser na vida de alguém. Agora eu vou dizer, a palavra também tem um poder quando é usada para o propósito do Senhor, quando ela é domada, quando a nossa vida é domada, quando nós pegamos a linguinha, sabe, e domamos e colocamos ela sob o nosso controle e não estamos sob o controle dela. Do mesmo modo, uma palavra pode levantar uma vida. Do mesmo modo, uma palavra para alguém que te fez mal e que você teima em não perdoar, e você chegar e dizer assim: eu quero dizer que eu te perdoo, que eu confio de novo em você. A importância de uma palavra que você diz assim, olha, e a gente trabalha muito, tem muitas questões dessa na escola, no ministério de adolescentes, em todas as áreas. Eu sei que aqui muitas pessoas são feridas e feriram pela palavra. Se eu pedir para que alguém aqui levante a mão e me diga o quanto sofreram por palavras que foram ditas, eu acho que todo mundo teria uma história para contar. Mas uma coisa é real: a língua pode ser usada para a glória do Senhor, e ela pode ser usada como um instrumento poderoso, vivificador, transformador, que vai levar pessoas de um estado deplorável para estados inimagináveis. Quando nós chegamos e queremos dizer assim para Deus: Senhor, eu não quero apenas controlar a língua para não falar o mal. Isso é o aspecto passivo do uso da língua. Eu não quero apenas ter os cabrestros da minha língua, eu não quero apenas controlar, porque sabe o que é que corre o risco? Na tentativa de controlar demais a língua, nós nos tornamos silenciosos. Escutem, nós não podemos apenas dizer: gente que fala demais, agora eu não vou falar nada. Não, meu amigo, você pode falar o quanto você quiser. Saiba, contudo, que cada gota de saliva que você produz ao falar, cada expressão pode ser regada com as mãos do Senhor, pode ser instrumento de bênção, de reconstrução, de reconciliação, de vida, e servem para nós. Eu não acho que tudo em nós depende de pensamento positivo, não é porque eu vou dizer: eu não vou sofrer nunca um acidente, eu não vou sofrer nunca um acidente, que eu não vá sofrer um acidente. Até porque Deus é soberano. E Deus não nos chamou aqui para ter vida sempre tranquila. Porque nenhum dos servos do Senhor viveu assim. Eu acho que pensamento positivo não nos livra do dia mau. Mas uma coisa eu sei: todas as vezes que nós afirmamos a bênção do Senhor
sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre quem nós amamos, sobre quem nós não amamos, sobre aqueles que nos fizeram mal, sobre aqueles que nos fizeram bem. Todas as vezes que nós usamos as nossas palavras como sementes e regamos essas palavras com oração, com paciência, aguardando no Senhor, eu tenho certeza, aquilo que poderia ser veneno se torna bálsamo nas mãos do Senhor, aquilo que poderia ser destruição se torna construção, ou melhor, reconstrução nas mãos do Senhor, aquilo que poderia representar ruptura, pode nas mãos de Deus significar um novo enlace, uma nova oportunidade, um novo momento, uma nova jornada e uma nova etapa nas nossas vidas. Cuidado com o que você diz acerca de si mesmo também. As nossas palavras são poderosas. Sabemos que o Deus soberano nos rege em todos os sentidos. E aqui mais uma vez repiso, não sou defensor da confissão positiva. Mas uma coisa eu sei: se as nossas palavras na vida de alguém não forem capazes de gerar as bênçãos que nós desejamos, pelo menos uma coisa nós temos certeza: diante do Senhor nós estamos tranquilos, porque não fomos usados como voz do diabo, mas como voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Voz de Deus. E aí ele encerra com uma coisa muito bonita, que eu fico pensando. Ele começa a falar da nossa esquizofrenia glossolálica. Eu criei esse termo agora, mas ele tem um significado. Calma. Esquizofrenia a gente sabe que é uma mente dividida, dupla, duas pessoas em uma só, não é isso? E glossolalia é o falar em línguas diferentes. Por isso que eu falei de esquizofrenia glossolálica, que produz exatamente ambiguidades comportamentais, rupturas relacionais e incompreensões ontológicas do nosso próprio ser. Acordaram? Reduzindo a termo, Paulo começa a falar sobre como nós somos esquisitos. Tiago, olha o que é que ele diz. Tiago, olha o que é que ele diz. Vamos ler, últimos versículos. Verso 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela mesma amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Vamos repetir. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. No final das contas, o que ele está dizendo é o seguinte: a princípio a gente acha que pode viver essa vida dupla, em que eu abençoo ao Senhor e eu tenho o direito de falar o que eu quero das outras pessoas, como se fossem duas coisas que pudessem conviver juntas. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer, Tiago, mas eu gosto de Paulo, gente. É porque Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Vocês estão atentos, isso é um bom sinal, né? Se estivesse dormindo, Tiago, Paulo, Lucas, José. Se eu dissesse que foi Judas Iscariotes que escreveu, se você estivesse dormindo não ia nem perceber. Escutem, Tiago está pontuando uma coisa: ou nós escolhemos ser uma fonte de água doce, ou nós escolhemos ser uma fonte de água salgada. Ele fala da possibilidade, o que Deus menos tolera,
é a vida morna. Já perceberam? Que ele diz lá em Apocalipse: os mornos eu vou vomitar. É melhor ser um boca suja, uma boca destruidora, que vai conhecer a graça de Deus e que vai se tornar alguém usado pelo Senhor, do que aquele que tem duas linguagens, uma para Deus e uma para as pessoas. Escuta, não pode ser assim, meus irmãos. Aplicações práticas e últimas. Cuidado com o que você diz sobre a sua igreja. Hoje eu estava conversando com alguns membros do conselho, e um deles chegou a visitar uma pessoa e disse: meu irmão, mas nunca lhe vi lá na igreja. Só estou dando exemplos, tá? Sobre a questão da língua. Não, eu estou querendo ir, mas minha mulher não quer mais ir, não. O que foi que houve? Não, porque... Olha mesmo. Depois que a escola foi aberta, a igreja não está se dedicando mais à casa de recuperação da Cidade Viva. Presta atenção. Essa palavra foi dita para este casal. E por causa desta palavra, esse casal julgou que a igreja perdeu, a nossa comunidade perdeu os seus valores primeiros. Aí veja bem, esse irmão foi explicar tintim por tintim e dizer coisas: meu irmão, você está completamente enganado, muito pelo contrário. O tratamento de dependência química na Cidade Viva cresceu nesses 3 anos mais do que nos outros 7 anos. Talvez a irmã não saiba, mas é por causa de iniciativas como a escola, como o restaurante, que a igreja repassa R$20 mil por mês para cuidar de pessoas que não têm mais nada dentro de casa. E que agora, nesse momento, enquanto estamos aqui, há voluntários atendendo dependentes químicos em nossas salas. Cuidado sobre o que você diz das pessoas. E mais, eu quero convidar você, não só nesse ponto, eu trouxe só isso porque foi hoje, por acaso, a gente estava conversando, eu achei de uma absurdez tão grande. Eu disse: como pode ser? Que coisa mais louca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não só sejam língua boa, sejam mato molhado. Entenderam o que eu quis dizer? Abra a Bíblia de novo. Veja aí, por favor. Veja aí, por favor. Olha o que ele diz. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. O que mais que ele diz? Colocado entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida. Só que ele diz, achem comigo por favor, que ele fala da fagulha que queima toda uma floresta. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Agora me diga uma coisa: quando é que acontecem incêndios catastróficos? Em períodos de quê? De seca. Vai incendiar mato molhado? Para ver se você consegue? O que Tiago está trazendo aqui é um ensino que talvez para algumas pessoas seja oculto, é de que tanto o emissor da palavra mortífera, que lança o fogo, quanto o receptor da palavra mortífera, pode ser mato fértil para o incêndio. Está se falando, eu quero entrar numa questão de psicologia aqui, está se falando muito de bullying hoje.
O bullying sempre existiu. Sempre. Ei, cabeção! Sempre. Ureudo, Topogígio, né? E tantos outros apelidos, sempre existiu. Agora é novo. Não é que seja mais ou menos grave. Eu acho que tudo que denigra a pessoa humana é grave. E nós devemos lutar contra o bullying. Mas veja bem, não adianta apenas tentar calar os que fazem bullying. Nós temos que ensinar as pessoas a se protegerem emocionalmente contra o bullying. Isso é ser mato molhado. Você não vale nada, Senhor, eu sei quem eu sou em Ti. Você não vai ser nada, você não vai conseguir ninguém, você não vai arrumar emprego. Senhor, quem manda na minha vida é o Senhor. Se for para eu não ter emprego, eu não vou ter para a glória do Senhor. Não porque alguém está dizendo que eu não vou ter, mas eu sei que o Senhor cuida tanto de mim, que vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Proteja a sua emoção e seja mato molhado. Nós vamos agora mudar o nosso projeto de bullying na escola. Nós não vamos só agora caçar os bullyingadores. Nós vamos fortalecer os bulinados. Seja mato molhado. E sabe quem é que te permite ser mato molhado? É a água da vida que vai sobre a sequidão do teu solo. Propício aos incêndios externos, mas capaz de permanecer, porque a água da vida está sobre nós. Está sobre você, está sobre a minha vida. Você que está em casa, seja mato molhado. Seja mato molhado na igreja. Seja mato molhado na sua casa. Porque eu vou dizer, se em algumas situações ser mato seco pode ser uma mera fraqueza emocional, em outros sentidos, mato seco é um fofoqueiro de igual estirpe, que dá vazão à iniquidade do inferno na sua vida. Seja mato molhado. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.